E na primeira turma do STF, os ministros absolveram o deputado federal Paulo Magalhães, acusado de crime eleitoral. Ao julgar a ação penal, a relatora, a ministra Rosa Weber, ressaltou que o parecer do Ministério Público era pela absolvição do parlamentar, por não haver elementos suficientes para configurar o crime eleitoral. Comprovado pela prova dos autos o desconhecimento pelo denunciado sobre a falsificação do documento utilizado em sua prestação de contas eleitoral, inexiste a possibilidade de responsabilização criminal. Manifestação da Procuradoria-Geral da República pela improcedência da ação penal. O deputado federal Paulo Magalhães foi acusado de inserir informações falsas na prestação de contas da campanha eleitoral de 2010. Segundo a denúncia, o parlamentar teria indicado uma empresa como doadora de R$28 mil, mas não havia comprovação que a doação realmente ocorreu. Com o término das investigações, foi concluído que o valor era referente a serviços de propaganda. Seguindo o entendimento da relatora, todos os ministros da primeira turma decidiram que não há provas suficientes que o deputado Paulo Magalhães realmente tenha cometido crime eleitoral. E, por unanimidade, o parlamentar foi absolvido. Os ministros julgaram ainda vários habeas corpus. Um deles trata do pedido de liberdade de uma mulher condenada a mais de 7 anos de prisão pelo crime de assalto à mão armada. O relator, ministro Marco Aurélio, votou pela aplicação de medidas cautelares. Já o ministro Luiz Roberto Barroso divergiu. Não estou conhecendo e não estou concedendo a ordem de ofício. O paciente está condenado a 7 anos de reclusão por roubo com emprego de arma de fogo e associação criminosa armada e, após a decretação da custódia na sentença condenatória, se encontra foragida. Voto seguido pela maioria dos ministros, que não julgaram um pedido feito no habeas corpus por entender incabível. E amanhã tem sessão plenária no Supremo Tribunal Federal. A consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, está aqui para falar sobre os destaques da pauta. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Boa noite, Karina. Boa noite, William. Amanhã teremos uma pauta bem diversificada, mas direito do trabalho deve ser a grande atração, né? Inclusive, tem um tema que os ministros devem tratar sobre estabilidade do funcionário público. Confere? Exatamente, do empregado público, mais especificamente, o William. Trata-se de um embargo de declaração, um recurso interposto contra uma decisão do Supremo proferida no ano de 2013, um recurso extraordinário, em que se busca esclarecer alguns pontos daquela decisão que foi tomada em 2013, em que o Supremo teria decidido que toda a demissão de funcionário, de empregado público, inclusive esses da empresa de Correios e Telégrafos, que gerou todo esse debate e essa discussão no plenário, deve ser motivada, ainda que houvesse uma demissão sem justa causa. Então, em caso de demissão imotivada, sem justa causa, a empresa de Correios e Telégrafos deveria motivar a sua decisão e essa teria sido a decisão do Supremo. No entanto, nesses embargos de declaração, que trata-se de um recurso que busca esclarecer algum ponto que seja omisso, contraditório ou obscuro, que tenha surgido alguma dúvida, ele vem justamente sendo proposto pela empresa de Correios e Telégrafos para buscar responder 4 questões fundamentais nesses embargos, que pode ser julgado amanhã, como de fato já teria sido apregoado na quinta-feira passada, mas o voto do ministro relator Luiz Roberto Barroso, ele disse bastante alongado. Os ministros acabaram preferindo cancelar o pregão da semana passada para transferir esse julgamento para a sessão plenária desta quarta-feira. Um primeiro ponto questionado, então, é saber se, de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, os empregados públicos, aqueles que são contratados por essas empresas públicas, mas que seguem o regime da CLT, possuem ou não estabilidade, assim como os servidores públicos estatutários, não é? Aqueles que, uma vez que passam no concurso público, depois de 3 anos de estágio probatório, passam a ter a estabilidade nos termos da Constituição, se eles teriam ou não quando contratados antes da emenda constitucional número 19 de 1998. Esse foi um dos pontos que foram tratados, que foi tratado no julgamento no plenário e que vem aqui sendo questionado nesse embargo de declaração. Um outro ponto é saber se, mesmo quando houver essa dispensa imotivada, é preciso que se abra um procedimento administrativo prévio para se apurar essa dispensa sem justa causa. Um outro ponto, saber se a reintegração desses empregados determinaria o pagamento retroativo da remuneração e ainda se ela se estende também a outras empresas públicas e demais sociedades de economia mista.
Tá bom, Karina, obrigada. Amanhã você volta, então, porque você vai acompanhar, juntamente com o William, o direto do plenário e teremos aqui novamente a sua presença. Vamos ver se esse será um dos processos apregoados, já que nós temos quase 10 processos elencados na pauta. Esse é apenas um daqueles que estão previstos na pauta dirigida. Vamos aguardar os trabalhos do Supremo amanhã. Obrigado, Karina. Até amanhã. Até amanhã.